radioproteção ela tem um papel realmente de garantir a segurança, tanto dos trabalhadores quanto do meio ambiente e dos indivíduos do público. Para isso, o que a gente faz? A gente identifica se há risco, tá, de radiação, de exposição ou de contaminação, tá? E onde identifica esses riscos, você tem o quê? Tomar medidas para minimizar ou evitá-los. Como que a gente faz isso? Você pode ter risco de irradiação, tá? Que é a dose externa. Para isso você tem monitoração disso, você tem detetores para monitorar essa exposição, tá? E você também tem o quê? Monitoração para contaminação radioativa. A radiação é energia, certo? Uma parte dessa energia, se você está perto de uma fonte, vai ser depositada. Quando você tem radiação? Quando você tem a energia depositada, mas você não entrou em contato com o material radioativo. Agora, quando você tem um material radioativo, por exemplo, que é um líquido ou um sólido, que está dentro de um frasco, por exemplo, esse material é a fonte radioativa. O risco de radiação sempre existe, porque isso é um material radioativo, está emitindo radiação, está emitindo energia. Só que se você entrar em contato com esse material, por exemplo, cair um líquido na sua mão, você tem o quê? A contaminação radioativa. Você tem uma parte do material, uma quantidade indesejável de material num tecido ou num indivíduo que não era para estar aí. Aqui se trabalha muito com fonte não selada, que há tanto o risco de contaminação quanto o risco de radiação. Tá? Para o risco de contaminação, o que se faz? Monitora, por exemplo, todas as roupas que são usadas quando a pessoa está entrando numa produção, ela sai da produção, ela tem que se monitorar para garantir que ela não está contaminada. Caso a roupa esteja contaminada, essa roupa tem que esperar um decaimento antes de ir para uma lavanderia. Aqui nós estamos acessando a área supervisionada, que dá acesso para a área controlada. Então, quando nós acessamos essa área supervisionada, esse portal é um requisito da regulamentação da CENEM, por exemplo, para você não trazer nenhuma contaminação do lado de fora, e também não sair com nenhuma contaminação. Então, uma vez que aqui é uma área supervisionada, quando o funcionário, o servidor ou o pesquisador precisa sair da área, ele passa por um portal de monitoramento. Então, isso aqui ele identifica material radioativo? Ele identifica radiação. Se você está contaminado com algum material radioativo, está emitindo uma radiação, o portal ele tem essa sensibilidade e ele vai alarmar, obviamente, e existe todo um procedimento de descontaminação radiológica a ser promovido em seguida. E quando, eventualmente, há uma contaminação de uma sola de sapato, a pessoa passa ali, deu a contaminação, ela tem que tomar um banho? Não necessariamente. Quando é uma contaminação de uma sola de sapato, se esse sapato for só a sola, às vezes você passa água e sabão é um dos melhores métodos para você descontaminar, tá? E aí você passa uma toalha de papel, vê se essa contaminação é transferível, se for ela vai ficar na sola, esse papel que você limpou vai para o rejeito radioativo e o sapato vai ser liberado. Se caso você não consiga tirar, aqui, como é radiofármaco, a meia-vida é curta, o tempo de meia-vida é curto, espera um tempo decair. Dependendo do que for, o sapato vai ficar uns 5 dias numa sala e depois vai e depois volta a ser utilizado. Legal. Todo material que entra numa área de produção e que vai sair para uma área, vamos dizer assim, uma área livre, uma área comum, elas são monitoradas. Tá? Para evitar justamente garantir que esse material não esteja contaminado e que e aquilo que for lixo esteja dentro dos limites que podem ser descartados, por exemplo, um lixo sólido urbano. Já teve algum caso de alguém que passou naquela porta ali que a gente passou e ela apitou, está contaminado, alguma coisa assim? Sim, mas isso não significa que é um acidente ou que a pessoa tem dose. Porque quando a gente fala em contaminação radioativa, você pode ter contaminação externa, que é aquilo que está numa roupa, num avental,
ou, por exemplo, na sola do sapato, porque a pessoa não percebeu e terminou contaminando o piso e saiu, e o portal vai acusá-lo. E aí o que você faz? Você retira o avental, por exemplo, ou a roupa, ou se for a mão, lava a mão e descontamina, tá? Isso não quer dizer que a pessoa vai ter dose ou ter um acidente. Existe o risco da contaminação interna, é quando o quê? Essa pessoa inalou ou ingeriu o material, tá? E aí você também tem como dosar isso. Você tem uma monitoração chamada in vivo. E aqui, aí você pode me perguntar, aqui no tempo que você trabalha, alguém ultrapassou os limites anuais de dose? Não. O que é um limite? Qual que é o limite de dose? O limite de dose é aquilo estabelecido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, que para trabalhadores você tem 50 milisievert num único ano ou 100 milisievert em 5 anos, tá? Então uma média de 20. Isso somando dose interna e dose externa. Para indivíduo do público, ou seja, para o indivíduo que não trabalha aqui, um visitante, esse limite seria de 1 milisievert por ano. Como você controla isso? Os indivíduos que trabalham, eles são, a gente chama dosimetrados. O que eles têm? Eles têm um dosímetro de tórax ou de anel, dependendo, ou os dois, que eles, todo momento que ele entra no trabalho, ele está usando esse dosímetro. Ele usa durante um mês e isso depois vai para um laboratório, porque é um laboratório credenciado que faz isso. E a gente tem a soma, controla essas doses. O que ocorre? Ele aqui está medindo o quê? Ele não vai dar zero, tá? Por quê? Porque eu não tenho zero de radiação. A gente tem uma radiação natural de fundo por causa da radioatividade natural. Se eu ligar isso em qualquer momento, aqui não tem material radioativo, é uma área administrativa, eu tenho o quê? Esse detetor ele vai estar com algum número. Alguma taxa sempre vai ter? Sempre vai ter, mesmo que você for aqui fora, se você for na sua casa e você ligar um aparelho desses, ele não vai dar zero, ele vai dar alguma coisa, tá? A média anual mundial de radiação natural de fundo é em torno de 2,4 milisievert por ano, tá? Algumas regiões podem ter mais ou menos. Vai depender das condições geológicas. Se você for, por exemplo, Guarapari, Querala, esse valor vai em torno de 12 milisievert por ano. Quando teve aquele acidente do Césio, o IPEM, de alguma maneira, ele participou dessa parte de segurança, de vistoria, tentar resolver, pelo menos identificar o que estava acontecendo ali na época? Olha, eu não estava nessa época, mas o IPEM participou ativamente. O acidente de Goiânia é um acidente que ocorreu, é um dos maiores acidentes mundiais na área de instalação radiativa, porque aquilo lá era uma fonte selada. Aquela fonte não teria o risco de contaminação se ela não tivesse sido destruída, tá? Mas o IPEM participou ativamente, porque o que aconteceu? Como a fonte foi destruída, aconteceu uma grande contaminação e muita dose, por causa que era uma fonte de alta intensidade também. Mas assim, eu particularmente não participei do acidente de Goiânia, da recuperação do acidente de Goiânia, mas o IPEM, a maioria das pessoas participou.